No horário nobre de trabalho, não havia funcionário no comitê do MPLA. Não havia computador. Não havia impressora. Mas dizem que os materiais foram furtados antes de ser incendiado. Isso é mentira. Isso é mentira. Essa questão da vandalização é uma estratégia da manutenção do poder do MPLA. Temos que ser coerentes. O que é que o MPLA ganha com isso? O MPLA ganha com isso. Vandalizando o seu próprio eu vou lhe espaço. dizer, eu vou lhe explicar. São taxistas que fizeram uma greve e o povo vandalizou o comitê e queimou o autocarro público que é do Ministério da Saúde. Por que a acusação do Bento Bento logo veio é o NITA que manipulou os cidadãos? Significa, o MPLA percebe que nós, os cidadãos angolanos, como é possível? O taxista, que é um parceiro social muito importante para a mobilidade urbana em Luanda sem táxi não há vida. Como é possível você, ao invés de dialogar com o taxista, começa a usar a TPI, a Zimbo, a manipular a informação que não haverá greve? O ministro do Estado... tu dizes que é uma manipulação. É claro aquilo, é muito claro. Sim, tu dizes que é uma manipulação. Prontos. As televisões não estão preocupadas em informar com verdade em Angola? Nós temos... Cadê a credibilidade da televisão? Mas você se olhar a TPA, a TV Zimbo, a Palanca TV, se assistir notícia, a única coisa que está certa é só a data e a hora. Tudo é manipulação, entende? Tudo é mentira. Eles já não fazem jornalismo como emana a deontologia e a ética da profissão. Aquilo é jornalismo político partidário. Aqui o mais importante é manipular. Aquele jornalista da Palanca TV deve ter destreza intelectual e profissional. Está para ser incendiado, tudo bem. Que hora que ele secou a roupa? Se ele estava todo mulher da gasolina? Não, ele diz que foi a unidade, e se calhar pediu que alguém trouxesse... fabricação de factos para favorecer o poder. Porque entenda, aqui... O facto dos envolvidos neste triste episódio terem incendiado o carro do Ministério da Saúde, que inclusive este mesmo autocarro estava em trabalho. Você concorda com práticas como esta? São condenáveis. Né? Olha, entenda que não é verdade. Existem ativistas que agridem verbalmente e moralmente certas figuras nacionais. Sim, acreditas nisso? Eu, por exemplo... Existem, Cissa? Eu também falo... Cissa, existem. Eu sou um deles que digo... Tu fazes? Eu digo que o presidente é incompetente. Um ativista é isso? Vou lhe dizer. Um ativista é isso? Posso responder? Para a melhor percepção do que você está a defender. Eu digo que o nosso presidente é incompetente. Um ativista é isso? Vou lhe dizer porquê. Não, um ativista é isso, Cissa. O ativista... Eu só quero saber se é ou não. Não é isso. Não é isso. Mas tu fazes. Posso lhe responder? Sim, pode ser. É o seguinte. Rádio 20. Tudo pela mama, tudo pelo papa, sempre na correria, pois um gangster nunca para. Já me sujei na lama, chipado na minha banda, mas não quero saber, a vida é minha, não me paga. Se não vês pra dar uma força, então cai fora, yeah. Não me tenta, quem tentou agora tá em coma, yeah. Podes vir com o teu all black, mas eu marco o golo, yeah. Tipo Barça, tiki-taka, não tocas na bola, yeah. Sempre na quebrada vai me encontrar com my bros. Quem não sabe comigo embaixo não vai pro topo. Lá era promocina, lá pra Santa Smoke Roll. Fazer um turnê, qualquer banda, let's go. Ai, 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 minha mãe. Ai, 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 meu pai. Mula, baby, no beat com China. Como que na droga de China? Toma like com designer. Toque pra trás no pé uma katana. Perto de mim é insegurança. Perto de mim é insegurança. É que te peso na balança. Vê só, minha bola é verde de esperança. Papo reto, papo reto. Papo reto. Boa noite, 18 horas e 38 minutos na Rádio 20, 18 horas e 38 minutos em toda Angola. É mais uma edição do seu programa Papo Reto, 14 de janeiro de 2022. Então, propomos então aqui falar com um ativista social. Antes de falar o nome e ir à conversa com o mesmo, deixa-me então aqui fazer publicidade, tá certo?
falar tão rapidamente do nosso parceiro com quem temos muito gosto em trabalhar, que é a Cucoba Car Center. A Cucoba Car Center faz aluguer de viaturas para noivos, e atenção que o carro dos noivos já são personalizados, inclusive acompanhado de um motorista. Perdão, exatamente, já vem um motorista associado à viatura. Eles prestam serviços de rent-a-car, casamentos, conforme havia referido, serviços de táxi privado, protocolos, excursão, reboque de viaturas 24 horas por dia, serviços fúnebres, compra e venda de automóveis. São muito sérios e nós recomendamos sim entrar em contato com a Cucoba Car Center para poder apoiar nestes serviços que acabo de citar. 923 é o contacto da Cucoba Car Center, 923 788601, 923 788601 ou 923 730444, 923 730444. Fale já com a Cucoba Car Center e solicite os serviços que eu então havia referido, tá certo? Eles prestam serviços de rent-a-car. Então vamos falar também aqui da NR, portanto é uma instituição que leciona cursos de relações públicas e marketing, atendimento ao cliente e empreendedorismo. As inscrições são apenas 7.000 kwanzas e atenção que o curso é grátis e é feito online através da plataforma DNR. E portanto você que está interessado em fazer cursos de relações públicas e marketing, atendimento ao cliente, empreendedorismo, a NR está aí para apoiar. Inscrições apenas 7.000 kwanzas e portanto o curso é grátis e é online, onde quer que você esteja pode fazer, tá certo? Aproveite esta grande oportunidade de então formar-se no segmento destes cursos que eu acabo então aí de indicar. Faça já a sua solicitação, a sua inscrição ligando para o 948 806 223, 948 806 223 ou 924 308 168, 924 308 168. Perdão. Rádio Play Digital também está conosco, portanto a rádio está na moda, é uma plataforma de rádios online e podcast, a Rádio Play Digital, é verdade. Nela poderá ouvir as melhores músicas nacionais e internacionais e acompanhar os melhores podcasts nacionais. Basta que acione o link www.radioplaydigital.com. Poderá então aí ouvi-lo no seu telemóvel ou onde quer que esteja, na sua viatura, na fila de um banco, hospitalizado, se for o caso, rápido das melhores, e poderá então ouvir a Rádio Play Digital através do link www.radioplaydigital.com. Acione já esse link agora. Atenção, está a acompanhar a Rádio 20, mas também está a curtir a Rádio Play Digital, tá certo? De publicidades é tudo. Eu vou então, já agora, a conversa com o entrevistado do dia, Jerônimo Ncissa, está na rádio, ouvindo pela segunda vez. Muito gosto em ter-te aqui, meu mano. Seja bem-vindo, bom ano para si. E nós vamos aqui falar hoje, só para situar aqui os ouvintes, hoje vamos falar vamos devagar pela conversa, vamos falar de tudo, mas inicialmente vamos falar ativistas versus vandalismo, muito por conta do que aconteceu na segunda-feira. Exatamente, segunda-feira 11, e houve então aí atos de vandalismo, como disse, né? E o Cissa, sei que está correto, é ativista, está aqui então também para falarmos, dar o seu contributo quanto a isso. Cissa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20, seja bem-vindo. Obrigado, é sempre uma honra voltar onde nunca havíamos saído, né? E também um espaço sublime para apresentarmos as nossas visões relativamente aos temas que nos forem apresentados ao longo, portanto, do programa. Estamos aqui ao dispor. Exatamente. Obrigado mesmo. Obrigado. E obrigado desde já pela sua presença e, portanto, obrigado pelas suas palavras. Portanto, tivemos um episódio que mexeu com Angola. Bens públicos foram vandalizados, Comitê do MPLA vandalizado, jornalistas quase queimados, e disse que foi então tudo isso feito pelos ativistas. Eu quero saber do Ncissa se são de facto ativistas que fizeram isto, ou se são passageiros que estavam à espera do táxi,
viram a sua expectativa frustrada e daí partiram para este ato. Pois, na verdade, o caso impactou a nação pelo facto de termos visto um autocarro do Ministério da Saúde, um bem público, vandalizado e queimado, onde exigem o respeito da profissão, a questão da lotação, a questão da corrupção muito ativa por parte da polícia, que vive no bolso do taxista, que cobra dinheiro e troca de paragem quando lhe convém. Eles pedem a participação do taxista na vida social e pública, informações, acesso às casas, habitação que temos aqui, a questão da profissionalização da profissão de taxistas, né? A questão... Portanto, igualdade na lotação, porque eles dizem que por ser táxi privado o autocarro é estatal. A Covid então, só está no táxi, no autocarro não, nos mercados não. Isso, né? Isso lhes incomoda muito. Pois, e também quando encontra um cidadão que viola o decreto presidencial sobre a Covid, que sem máscara, quem paga o taxista é o cobrador ou o motorista. Portanto, são um conjunto de questões que colocaram à mesa, que deviam ser abordadas com quem de direito. Agora, imputar essa responsabilidade aos ativistas em incoerência governativa. E depois... Mas disse que viu os ativistas... Não, isso é uma questão, isso é ladainha. É preciso que percebamos o seguinte: é importante que o MPLA aprenda mesmo a dialogar, para governar é ter sensibilidade de ouvir, ter capacidade de dialogar com parceiros sociais. E pelo que nós observamos nos acontecimentos que tiveram lugar lá, nós temos de perceber depois de um tempo, entender ou ler os factos políticos. Ou seja, ao lado do comitê há uma esquadra da Polícia Nacional. Ok. E a Polícia Nacional, nós sabemos aqui, para ser comandante de uma esquadra, fruto da estratégia da politização das instituições do Estado, quem é comandante de uma esquadra é membro do MPLA. Isso é claro. E nós temos amigos de polícia que assumem isso. O que quer dizer com isso? Quer dizer, se a polícia esteve próximo onde estava a ser vandalizado, se notaram no vídeo da vandalização do comitê, fundamentalmente, começou um grupo restrito. No horário nobre de trabalho, não havia funcionário no comitê do MPLA. Não havia computador. Não havia impressora. Mas dizem que os materiais foram furtados antes de ser incendiado. Isso é mentira. Isso é mentira. Essa questão da vandalização é uma estratégia da manutenção do poder do MPLA. Temos que ser coerentes. O que é que o MPLA ganha com isso? O MPLA ganha com isso vandalizando o seu próprio espaço. Eu vou lhe explicar. Quando o Presidente da República deu entrevista recentemente, ele afirmou que não é com queima de pneus e arruaça que se ganha as eleições. Okay. O Presidente da UNITA diz, nossa entrevista num trecho, que nós defenderemos o direito dos cidadãos, ainda que isso nos seja por meio das manifestações, ou tivemos que ir à rua, mas uma manifestação pacífica. E como era necessário trazer uma narrativa de rótulos à UNITA, cria-se o facto. Nós conhecemos como é que o SINS trabalha neste país e temos que dizer a verdade. Aquele é um facto que o MPLA criou e vê, se são taxistas que fizeram uma greve e o povo vandalizou o comitê e queimou o autocarro público, que é do Ministério da Saúde, por que a acusação do Bento Bento logo veio? É UNITA que manipulou os cidadãos. Significa, o MPLA percebe que nós, os cidadãos angolanos, como fomos manipulados ou fomos anestesiados politicamente, não temos capacidade de sentir os efeitos da sua incompetência governativa. Alguém tem que te manipular, entende? Alguém tem que te mandatar para você, se calhar, vandalizar um bem. Por que a acusação foi logo para a UNITA? Por que a acusação cai logo para os ativistas? Se a greve é de um segmento social. Fala-se que viu-se, portanto, pessoas trajadas com roupas da UNITA. É trabalho do MPLA criar factos, culpabilizar opositores. Hoje, nós ativistas que defendemos o bem-estar social, até nós muitas vezes despertamos o próprio MPLA, também somos tidos como adversários políticos, percebe? Então, para nós, como ameaçamos o poder do MPLA, como despertamos a consciência social, tudo quanto acontece nesse país, imagina, todo cidadão que discute direitos, que diz que não temos água, não temos energia, é da UNITA. Quer dizer, nós ativistas, na visão dele, todo ativista da UNITA. E nota que o episódio que passou na TPA, por exemplo,
Se a greve de taxistas vandalizou-se um autocarro e o comitê, e o primeiro político que condenou o ato foi o Nelite Cuico. Mas a TPA depois vem, pega a imagem do Nelite Cuico e começa a publicitar que é a UNITA, porque o Bento afirmou isso. E vê qual é a peça. Aquele vídeo que passou na TPA, que o MPLA usou para manipulação da opinião pública, foram buscar um vídeo daquele jovem Luther, do ativista Luther King, com Wilson, um vídeo que foi gravado em 2020, circunstancialmente, depois do contexto, e aquilo gerou uma revolta a parte dos ativistas. Então, prefiro aquelas palavras, revoltados, porque morreu um irmão deles de luta. Todos nós, quando o nosso irmão é morto, por reação do estímulo, nós temos uma reação, né? Porque o homem, segundo o behaviorismo, que é uma corrente da psicologia, que estuda o comportamento, o homem reage a estímulos. Nós reagimos a estímulos externos. Quando perdemos o irmão que é morto por um polícia, reagimos, e as condições em que o Inocêncio de Mato tinha sido morto criou esse sentimento de revolta. Por isso que aquele vídeo foi montado, um vídeo que não tem a ver com a greve dos taxistas, foi um contexto em que a polícia matou um ativista. Cissa, você acredita que a greve dos taxistas portanto serviu de aproveitamento por parte de algumas pessoas? Você acredita que algumas pessoas aproveitaram-se da greve dos taxistas para criar situações que já tinha sido bem elaborada anteriormente? O MPLA criou facto para diabolizar a UNITA. Você acredita que é o MPLA? Se notar o cenário, mano, a forma como a polícia se manteve apática, inoperante. Mas a polícia diante do povo não pode fazer muita coisa. Não, a polícia tem técnicas específicas para o efeito. Por isso é que a polícia de ordem pública, entende? A polícia está ali para garantir a tranquilidade e a ordem públicas. O número de policiais que haviam, o número de polícias que haviam naquele momento na unidade. Sim. Não haviam de conseguir fazer muita coisa. Não. No mínimo que eles podiam ter feito é pedir reforço. A polícia, imagina, a própria farda do polícia tem uma soberania, tem um poder. Daí, eles se chegassem lá, até você vir no vídeo, a vandalização a partir do portão, eram 5, 6 cidadãos que começaram. E se notar, aqueles elementos quando estavam a arrombar, se aparecesse a polícia com técnicas, a polícia treina, vai no capolo treinar a fazer o quê? Tem que aprender técnica como combater isso. A polícia não treina, não sabe nada. A nossa polícia são para matar ativistas. Tem que ter técnica, vamos no capolo, no recruta fazer o quê? É só para disparar quando é ativista. Não contém técnica para combater ou para garantir a ordem da tranquilidade. São incompetentes. A polícia sabia da estratégia do MPLA para a manipulação do caso. Aproveitaram da greve dos taxistas para continuar. Porque esse é um ano eleitoral, é um ano sensível. Nós sabemos como é que o SIM se infiltra. E é deplorável que se associe uma greve. E os jovens que foram presos, estão detidos. Portanto, quem são estes? Sendo que você diz que é tudo uma simulação do MPLA, tudo bem. E os jovens que estão detidos? Eu vou lhe dizer, o MPLA criou a situação mediante uma exaustão psicoemocional dos cidadãos que viram a sua pretensão de chegar ao serviço local, ao mercado, para sustento dos seus filhos, frustrada, ok? Esses elementos também foram arrolados, seguiram a onda que o MPLA estava a criar, mas aquele facto, o MPLA que criou, aquele jornalista da Palanca TV, nós sabemos como é que a nossa comunicação social em Angola funciona. Ele diz que quase seria queimado. É mentira. Tiveste lá, Cissa? É mentira. Tiveste lá? As imagens são claras. Nós estudamos imagens, estudamos factos políticos. E eu costumo dizer, a política não é aquilo que se vê, é aquilo que não se quer ver. Quem entende de política, aqui com a modéstia que se impõe, nós analisamos não apenas a política pelos factos, pelo que está por detrás de facto. Quem lê o contexto, a circunstância, como aquilo aconteceu, aquilo é um trabalho do MPLA para diabolizar novamente a UNITA, para continuar a ridicularizar os ativistas. Porque aquela greve não foi dos ativistas, aquela greve foi dos taxistas, que reivindicam direitos substancialmente consagrados na Constituição da República. Fala-se, né? Que alguém aproveitou-se desta situação para criar outras situações. Porque o MPLA percebe, segundo o linguista Noam Chomsky, o pai da linguística moderna e da filosofia aplicada, um analista político, entende que uma das formas de manter o poder no regime totalitário é controlar o comportamento. Quem controla o comportamento
controlar o pensamento. Quem controla o pensamento por meio de terror da propaganda consegue controlar o comportamento que gera ação. O MPLA, quando diz que os cidadãos foram influenciados, então o MPLA continua a dizer, ele conseguiu estupidificar a sociedade angolana. A população não consegue pensar, porque essa população não sente. Para sentir a incompetência governativa do próprio MPLA, alguém tem que influenciar. Mas o povo angolano não sente que está sempre mal governado. O MPLA continua a pensar que o povo continua a ser burro ou passivo como antes. Não, o MPLA tem de perceber. A cada dia que passa, com a globalização, com as novas tecnologias, o povo vai caindo na saturação. O que ocorreu ali é, embora o MPLA tenha criado a situação, e depois, aqueles que seguiram a onda da manipulação dos factos do MPLA, vivem a frustração da incompetência governativa do MPLA. Aquilo que vemos ali é consequência, são efeitos. Nós temos que olhar para a causa. Qual é a causa que levou com que muitos cidadãos caíssem nessa estratégia da manipulação dos factos do MPLA? É a frustração. O povo está saturado. São 46 anos de incompetência governativa, de discursos bonitos, de falta de execuibilidade dos projetos e, sobretudo, de arrogância. Como é possível? O taxista, que é um parceiro social muito importante para a mobilidade urbana em Luanda, sem táxi não há vida. Como é possível você, ao invés de dialogar com o taxista, começa a usar a TPA Zimbo, a manipular a informação que não haverá greve? O ministro do Estado... Falando nisso, foi vinculado a essas informações durante a semana que não teria greve e que estava tudo controlado, mas no dia 11 verificou-se outra coisa. Ou seja, o que se pretende saber, o que eu pretendo saber é o seguinte: tu dizes que é uma manipulação. É claro, aquilo é muito claro. Sim, tu dizes que é uma manipulação. Prontos. As televisões não estão preocupadas em informar com verdade em Angola? Nós temos... Cadê a credibilidade da televisão? Mas você, se olhar a TPA, a TV Zimbo, a Palanca TV, se assistir notícia, a única coisa que está certa é só a data e a hora. Tudo é manipulação, entende? Tudo é mentira. Eles já não fazem jornalismo como emana a deontologia a ética da profissão. Aquilo é jornalismo político partidário, em que a redação, o homem da edição são políticos. Você, na TPA, na TV Zimbo, na Palanca TV, nós vamos ter problema de ordem psicoemocional. Nós temos jovens que estão no seu país, mas estão presos no exercício da sua profissão. A televisão não é autônoma. Não, mas nós sabemos aqui, quando o J-Lo chegou ao poder, a primeira coisa que fez é sequestrar a comunicação social pública, de tal forma que para dirigir mas a informação... Mas há quem diz que isso já acontecia. Claro, mas agora agudizou. Fechou a ZAP, por exemplo, porque a ZAP e a Palanca TV estavam a ter conflito de delito de opinião, estavam a ter programa de debate. Aqui em Angola, todo espaço onde se emite opinião e fundamentalmente onde frequenta críticos começa a ser uma ameaça, porque o MPLA não gosta. Entenda só, no regime totalitários, um cidadão que pensa e emite opinião é mais perigoso que um cidadão com um polícia armado, entende? Aqui o mais importante é manipular. Aquele jornalista da Palanca TV deve ter destreza intelectual e profissional. Está para ser incendiado, tudo bem. Que hora que ele secou a roupa? Se ele estava todo mulher da gasolina? Não, ele diz que foi a unidade, mentira, se calhar pediu que alguém trouxesse. Fabricação de factos para favorecer o poder. Porque entenda, aqui o MPLA, como criou a forma sistemática, o desemprego estrutural, ter um emprego numa TPA parece um favor do MPLA. Então todos esses aqui anestesiaram os cérebros a favor dos erros de mediocridade. Você nota um jornalista, ele próprio está passando informação, mas ele sabe que está a mentir. Não há rigor, não há verdade, não há isenção. E cadê o profissionalismo deste jornalista? Não são profissionais, são mendigos, fome, entende? Esse é o jornalista da barriga. Porque o jornalista, e depois, entenda, a única forma do MPLA manter o poder é ter uma estrutura de comunicação para conseguir continuar a difundir. Imagina, por exemplo, o assassinato da imagem que se fez ao elemento da UNITA, o Leite Cuico, ao Luther King, que até agora está detido nessa altura, né? E, portanto, passa a ser uma informação, vão fazer montagem. Isso ocorreu, por exemplo, também em 92.
no ato das eleições, na campanha eleitoral, o MPLA montou todo o discurso do Savimbi, onde havia alguma contundência discursiva, e passava depois do telejornal. Era tudo para descredibilizar a UNITA. Portanto, o MPLA, nesse país, o dinheiro que é investido, o tempo, a estratégia que gasta aqui para descredibilizar a UNITA, para, portanto, manipular a opinião pública, se fosse investido para o desenvolvimento, nós teríamos um país desenvolvido, porque gasta-se muito dinheiro e tempo ou estratégia para mentir o povo, tá vendo? Sim, só que eu quero entender também agora é o seguinte, muitas coisas aqui no nosso país, agora é assim, fatores sociais passam agora tornam-se fatores políticos. Estamos agora nessa tendência. Eu vou repetir a pergunta. Muitas vezes é assim, fatores sociais tornam-se fatores políticos, muitas vezes. Esta situação da manifestação ou da greve era para ser um fator social. Certo. Foi portanto, aí envolvido por um fator político agora. Dizendo que foi por questões políticas que aconteceu esta vandalização. Certo? Na verdade, o que acontece em Angola, o grande problema que nós temos nesse país, infelizmente, o cidadão não pode pensar, porque a forma como o próprio ensino, como não liberta a consciência, não estimula a habilidade, o MPLA sabe até que frequência ele colocou a mentalidade juvenil. A partir do momento que alguém começa a exercer um direito, alguém influenciou, entende? Para eles, os taxistas, para exigirem aquilo que exigem, alguém tem que dizer. O taxista não consegue ver a estrada que está esburacada. O taxista, para refletir as condições em que trabalha, para ele entender que está a pagar demais a poluição, o homem tem que lhe dizer isso, que você está pagando corrupto. Quer dizer, é complicado que uma questão que devia ser do âmbito social ou governativo, para que existisse um diálogo aberto entre o governo e também o parceiro social do Estado, que são os taxistas, né? Ou a associação dos taxistas, devia ter uma abordagem mais ponderada, mais democrática e mais patriótica. Descarrilou ou resvalou numa perspectiva política, porque aqui em Angola, quando se faz greve, e direito à greve, portanto, é um direito consagrado na lei, a lei 16/91, não é? É um direito, isso está na lei. Quando alguém exerce esse direito, é sempre contra o regime. Por exemplo, quando o taxista faz greve, é da UNITA. Quando o ativista fala, é da UNITA. Quando o médico faz greve, é da UNITA. Quando o professor reclama, é da UNITA. Todo elemento que pensa diferente é da UNITA. Hoje, quem fala a verdade é da UNITA. Então hoje, o MPLA está a perceber, não, já não é o povo. Porque se todo elemento que discute direito, que defende que não tem álcool, que não tem energia, é da UNITA, então estamos aqui a cair na narrativa da inversão da narrativa. Hoje, a UNITA, o povo é a UNITA. Porque se antes, tudo que se fazia era, todo cidadão que elogia, que é apático, é acrítico, é do MPLA. Significa a UNITA quando começa a superar o MPLA. Porque a UNITA tem esses jovens que pensam. Né? E voltando, quero aqui fazer um gesto filosófico. Se cairmos na narrativa sociopolítica que o MPLA advoga há anos, que o MPLA é o povo é o MPLA, então todos aqueles cidadãos que foram levados pela estratégia do MPLA para invadir o comitê e incendiar o autocarro são do MPLA. Então o próprio MPLA é que queimou o autocarro do povo, é que queimou o próprio comitê, porque o povo é o MPLA unido. Aliás, o povo é o MPLA. Só se eles estão a se negar isso. Mas é uma pena que o MPLA, pela potência do poder, conseguiu criar isso para manipular a opinião pública e foi queimar um autocarro que é do dinheiro público. Agora que você fala do autocarro, você concorda com o que aconteceu? Ou seja, você concorda com o facto dos envolvidos neste triste episódio terem incendiado o carro do Ministério da Saúde, que inclusive este mesmo autocarro estava em trabalho? Você concorda com práticas como esta? São condenáveis. Né? Olha, entenda que quando alguém diz que os ativistas é que queimaram, as pessoas têm que perceber quem é ativista. O ativismo é filosofia de vida. O que nos põe a lutar é termos um autocarro para transportar nossos irmãos, entende? O que nos põe a lutar, todos os ativistas pensam desse jeito? Nós ativistas, o que é que nos põe a lutar? Todos os ativistas pensam desse jeito? Nós, os ativistas,
lutamos por um país melhor. Todos os ativistas Todos os pensam nesse- ativistas lutam para um país melhor. Todos. Todos que Repito. dizem ser ativistas Sim. pensam deste jeito. Todo ativista, e vou lhe dizer, um grupo social que mais conversa somos nós. Nós temos tido palestras em todas as comunidades. Aqueles os Angola mais... não existe ativista que age por excesso? Não vou ser tão taxativo, né? Não, porque estás a dizer que Entenda? todos os Sim, ativistas... sim. Mas o ativista que luta por um hospital melhor, não queria dizer... O ativista é um ser humano. Tem, e depois Ou estamos aqui a falar que há ativistas e há aqueles que dizem ser e não são de facto. Não, entenda só. É preciso que percebamos. Uma coisa é ativista, outra coisa é manifestante. Sim. O ativista, já expliquei aqui uma vez, o ativismo é filosofia de vida. Você encarna o sofrimento do povo, ok? E com essa causa que você identifica, vai lutar por ela. Entretanto, tens que reunir conhecimentos, tens que ler o mundo, tens que entender como é defender direitos. E não é só gritar, o ativismo não é isso, o ativismo é filosofia. Agora é normal que alguém que está descontente com a política, que é manifestante, numa perspectiva da má gestão das emoções, parta para a agressão. E depois entenda, nós reagimos a estímulos externos. E cada um de nós tem, portanto, do ponto de vista psicológico, temos temperamentos específicos. Existem ativistas que ofendem, existem ativistas que fazem agressões verbais, agressões morais à pessoa do presidente, a figuras nacionais, Sim, mas entenda. a símbolos o que nacionais, nós- agridem, ou seja, e ainda vandalizam bens públicos. Não, ativistas não vandalizam bens públicos. Isso é uma narrativa mas inventada, pronto, não é verdade. existem ativistas que agridem verbalmente e moralmente certas figuras nacionais. Sim, Acreditas nisso? Eu, por exemplo, Existem, Cissa. eu também falo Sim, que o nosso- existem. eu sou um deles que digo Tu que fazes. eu digo que o presidente é ativista incompetente. Um ativista é Vou isso. lhe- vou lhe dizer. Um ativista é isso. Posso Só para a responder? melhor percepção do que você está a Permita-me, defender. eu digo que o nosso presidente é incompetente. Um ativista E é eu isso. explico, vou lhe dizer porquê. Não, um ativista é isso, Cissa. O ativista... Eu só quero saber se é ou não. Não é isso. Não já é isso. expliquei a Mas filosofia tu de fazes. vida. Deixa-me posso lhe responder? Sim, pode ser. É o seguinte. Eu disse, e mais uma vez fiz um vídeo a falar do experimento da ZAP, disse que o presidente é incompetente. A incompetência resulta fundamentalmente na incapacidade da aplicação de políticas públicas e econômicas para o desenvolvimento socioeconômico do povo ou do país, né? Entretanto, nós mensuramos a governabilidade do país mediante os factos, o curso sociopolítico e socioeconômico do país. Quando começares a dominar, ou se o povo dominar o que dominamos, vai perceber que nós ativistas às vezes nos alteramos porque nós temos acesso a documentos desse país. Nós dominamos a economia política do país. Nós sabemos como é que o povo é atendido no hospital, como é que o povo não tem acesso à escola. E não pode esperar que alguém que vê irmão dela comer no lixo, conheça a riqueza que tem, o petróleo que tem, o diamante que tem, tenha um comportamento tipo linear. É normal que eu me ceda mediante aquilo que vivo, porque eu entenda que o que vejo gera emoções em mim. Eu sou ser humano, então não pode esperar que o ativista tenha um comportamento linear de acordo com o que vê. Imagine, por exemplo, eu encontrar num país rico, com petróleo, diamante, com terras aráveis, com rios, mar, né? Eu encontrar uma mãe a comer no lixo com uma bebê. Não pode esperar que eu tenha um discurso romântico, um discurso com flor, porque aquilo que eu vou ver vai gerar emoções. Pode gerar emoções de revolta, de raiva. Então, eu vou exprimir de acordo com o impacto que isso trouxe para mim. Portanto, a narrativa que se cria com o ativista ofende. Nós dominamos, e eu em Pelá sabe disso. Temos documentos, conhecemos a realidade do país, nós visitamos hospitais de noite. Entende, mano? Onde você encontrar 7 crianças na mesma cama, com doenças diferentes. Então não pode esperar Por que vocês não trazem essa imagem para nós? E as nossas páginas todo mundo acompanha, nós fazemos isso, nós fazemos reportagens, nós vamos aos hospitais, fazemos live no hospital. ok. Portanto, nós radiografamos a realidade de Angola. E não pode esperar que o ativista tenha um discurso de um pastor. Não, eu não estou a pregar a palavra de Deus. Eu estou a exigir direitos consagrados constitucionalmente. Porque quem ascende ao poder tem responsabilidade para com o meu destino. Mas Porque ofendendo entidades? mas a entidade é assim, é o seguinte: chamar de incompetência é ofensa, né? A melhor ofensa é chamá-lo de incompetente ou ele que ofende o povo com a miséria. Entende? Que ele, você percebe, todas as vezes que o J-Lo abre a boca
percebe-se que o país não tem presidente da República. Sabes isso? O país tem presidente do Por que MPLA. diz isso? Não fala como presidente da República. O nosso presidente é tão incompetente que não consegue encarnar as vestes do presidente de todos. Sempre que ele vem ao pouco, sempre que o presidente abre a boca, você percebe que o país não tem presidente da República, tem presidente de um partido que está a defender o poder. Porque o presidente da República é conciliador, tem discurso conciliador, tem discurso de unificação, em que ele percebe que eu estou a falar não apenas com meus adversários políticos. Ele pode ser meu adversário político, mas eu estou nas vestes de presidente dele. Então, as políticas que vou adotar aqui, políticas públicas ou econômicas, vão ter impacto na vida dele. Aqui não, nós não temos presidente da República há muito tempo. Nunca deu conta disso. Nós não temos presidente da República. Por isso é que até ele, você nota, até nós como ativistas nos chama de arruaceiro, porque ele não percebe. Eu repito, quando o país perceber a importância do crítico, vai desenvolver. Porque nenhum país do mundo desenvolveu quando o bajulador é mais importante que o especialista. Quando as palmas são mais importantes que as críticas. O crítico desperta, as palmas eludem, nem sempre exprimem a verdade. O bajulador nunca te vai mostrar o caminho porque tem interesse para se autorrealizar. Mas o especialista vai fazer com competência. E nós temos o país que temos porque nós invertemos a pirâmide. Não conseguimos dialogar. Tudo quanto acontece nesse país, o MPLA encontra culpados. O MPLA nunca assume os erros. Entende? Então essa questão do poder, o MPLA faz. Aconteceu no ano 1930 e 31 e 33, em que quando Hitler queria ter poderes na Alemanha, até atacou, mandou incendiar a Assembleia, o Parlamento alemão, porque era necessário dizer que quem queimou, o Parlamento eram os adversários políticos e o povo lhe deu o maior poder. Então aquilo que eu digo, quem lê e percebe o que lê, torna-se crítico porque ele vai perceber a realidade. Mas o MPLA cria sempre factos para incriminar, para rotular, para descredibilizar adversários. Fez-se em 75, quando rotulou que a FNLA comia a pessoa. Foram buscar pessoas nos hospitais, nas morgues, e levaram nas câmeras frigoríficas, nas arcas dos alimentos da FNLA. Olha como a FNLA ficou. Portanto, o MPLA cria factos. Eu apelo para terminar já. Mas eu quero rápido fazer uma pergunta. Faz favor. Faço o apelo. Eu quero rápido. Tens 30 segundinhos, um minutinho para responder. Os taxistas dizem que estão a ser perseguidos. Ficamos sem entender. Estão a ser perseguidos por quem? Pela polícia do MPLA. Por quê? Porque a polícia, eles entendem que os taxistas, por terem feito uma greve que culminou na vandalização do próprio comitê e também do incêndio, né, que ocorreu no autocarro, então cometerão um crime. Né? Então você não diz que o MPLA quem simulou aquilo? Mas entenda, o MPLA tem a estrutura do Estado, o MPLA cria factos e depois encontra culpados e vai criminá-los. É normal, tribunais são do MPLA, a polícia é do MPLA, então é normal que obrigado pela sua presença na Rádio 20. Ok, na boa, mano. É uma informação rápida, é tudo. Cissa, quero agradecer-lhes pelo convite, dizer também aos jovens, é um ano eleitoral, inteligência emocional. A política não se faz com emoção, é estratégia, né? Precisamos ter mais calma e que vença o melhor, mas com eleições transparentes. Eu sou a favor do bem e lutarei pela verdade, direi ainda que me custe a vida. Cissa, muito obrigado pela sua presença na Rádio 20. Tive muito gosto em ter-te aqui, abrir mentes. Ouvintes, muito obrigado pela vossa presença e audiência na rádio. Tivemos muito gosto também de tê-los do outro lado. Técnica, seleção musical Múltiplo Júnior, Ronelo José nas imagens. Paulo Negrão falou para todos vocês. Ouvintes, obrigado e boa noite. Princesa já passou das 24 horas. Espero que essas paredes não ponham segredo fora. Dizer a toda a gente que a gente agora namora. Ambos sabemos que essa fofoca que a rua adora. Te despi da roupa mágica depois do baile. Era suposto bailar mas te lavei no freestyle. Se essa cama falasse o tesão seria intenso. Agradeça que ela prefere ficar em silêncio. Se for romance és a culpada por tudo que eu penso. Pronta para tudo, por vezes penso que nem usas, penso mal acostumado. Culpada pelo mau costume, viciei-me no teu corpo, eu já nem como legume. Esse teu rabo é mixtape, percebo o volume. Não sei se é curtição não revela ciúme. Esses lençóis com